Olá, eu sou o Sérgio Sampa. Olá, aqui é o Juba. Estamos começando mais um J8 e dessa vez a gente vai falar de um filme aí que estreou no Netflix. Um filme de ação, comédia, corrida. Estou falando de Soul Vibe, ou, né, como ficou conhecido aqui, Seul em alta velocidade. Esse título não ficou ruim, né? Não ficou ruim, só devia estar escrito embaixo Reply Universe. Sim, verdade, faz parte do Reply Verso. Naquelas, né? A gente vai explicar isso melhor depois. Não faz parte. Mas aí no nosso coração faz. Mas antes de falar do filme em si, não se esqueça de dar like, se inscrever e clicar no sininho do nosso canal. Exatamente, então vamos falar aí, né, de Seul em alta velocidade. Como eu falei, ele é desse ano, é do Netflix, acabou de estrear aí no dia 26 de agosto. Ele tem 138 minutos, tá dublado e legendado. O diretor é o Moon Hyun-sung e os roteiristas a gente tem Shin Soo-ah e o Moon Hyun-sung de novo, porque ele também participou da escrita do filme, né? Ele não só dirigiu. Detalhe que esse filme foi anunciado, né, pela Netflix em 2020, né, dezembro de 2020. Sim, verdade. Ele faz parte dessa leva de filmes originais do Netflix, né, feitos lá na Coreia. E tem aqui também o pôster nacional que eu achei meio sem graça, não curti muito, não tem os personagens aí, e eu prefiro o inglês mesmo, né? Tá mais bacaninha aí. A versão coreana tá legal, a versão brasileira focou no Initial D e sei lá o que rolou aí, né? Porque tá genérico aí o É negócio. verdade. O filme ele foi rodado em duas etapas, né? Ele foi rodado primeiro em agosto de 2021, depois ele foi a segunda metade rodou em novembro de 2021. E foi porque a equipe pegou Covid. Ah, é? Não sabia. Caramba. Nem notei a diferença. Quer dizer, não sei se teria como, né? Esse filme ele é sobre um grupo de baby drivers, né? Que seriam aqueles pilotos de fuga. E o nome dessa equipe aí é Sangue Supreme. Parece o nome de sanduíche do Subway, né? Não tem Subway, mas tem McDonald's, né? Tem, olha só, né? E ele se passa lá no famoso ano de 1988, quando tá para acontecer ali as Olimpíadas de Verão em Seul, né? Uma coisa que a gente já falou diversas vezes aqui no J8 é que 1988 é um marco na sociedade coreana, porque foi o ponto que eles decidiram evoluir como sociedade, assim, foi ali que teve avanços tecnológicos muito grandes, basicamente demoliram muita coisa da Coreia naquele ponto, então por isso que muita coisa é diferente. E os doramas, filmes adoram mostrar isso, em especial o Reply, né? Por isso que a gente sempre homenageia o Reply aqui. Não é só Reply, né? Uma série de doramas está sempre nesse ano aí. Então esse filme pegou essa ideia aí, né, de voltar para essa época para fazer essa homenagem. E aí a gente tem toda essa história aí de perseguição e tal, mas muita coisa ali acaba sendo reconstruída para os próprios coreanos, né, reviver esse passado aí, né? Ou então para passar para os mais novos que não viveram lá em 88, para eles terem uma ideia aí de como era aquela época. Essa equipe Sangue é composta aí de 5 integrantes, né? Não é um grupo de Power Rangers, tá? Só avisando. Mas eles têm, né, um líder, né, e 5 pessoas e uma mulher apenas, né? Poderia ser, né? Foi antes da geração com garra. Bom, no elenco aí, a gente tem o protagonista, o Yu Ain, que ele faz o Park Dong-wook, que é o líder e o piloto mais habilidoso desses 5. Tem o Ko Gyun-pyo, que faz o Woo-san, que é o DJ da turma, que também gostaria de ser um espião secreto, mas ele é o cara ali responsável por fazer a trilha sonora do filme. Ele grava as músicas, né, em fita cassete, e quando o pessoal sai para fazer alguma missão, alguma entrega nos carros, eles tocam as músicas desse DJ aí, né? Exatamente. E você já falou dois nomes que são do Chicago Typewriter, né? Que já falamos aqui no J8 também, né? Os dois trabalharam lá juntos. E na garagem deles tem até uma mesa de DJ ali, onde ele toca as músicas e tal. Parece que não é uma coisa muito útil, assim, para a equipe, mas ele tem a sua utilidade. É, o ponto forte do filme é a trilha sonora, né? Toca muita música famosa estrangeira, como também toca algumas músicas famosas coreanas, né? Daquela Que, época. daquela época que a gente já ouviu no Reply. Sim, tá sempre voltando aí, né? O outro ator é o Lee Kyu-hyung, que faz o personagem Buknan. E esse cara aí é o GPS ambulante, né? Parece ali que ele é meio taxista, ele é tipo Agostinho Carrara de Seul, né?
A outra atriz é a Park Jo-hyun, que faz a Park Yoon-hee, que é irmã do líder da gangue, e ela mesma é líder de uma gangue de motoqueiros. Eu achei que ela ia ser tipo aquela personagem meio B10, assim, meio revoltada e tal. Não, até que não. Ela é meio tsundere, né? Ela dá porrada nos caras enquanto tá falando com eles, mas ela é engraçadinha, né? E ela se disfarça tal. Tem alguns poderes aí, né? Que ela ajuda o pessoal. E por último, tem o Ong Song-woo, que interpreta o Jung-gi, e ele é o novinho da turma e também é o mecânico. Então ele tá ali meio que aprendendo, ele é meio que o estagiário do pessoal ali, né? Pro pessoal que curte K-pop, ele estava na segunda temporada de Product 101, né? Que é aquele reality show, né, de musical, né? Que é o grupo formado no programa, né? Ele acabou em quinto lugar no programa, olha só. Por isso que ele tá aí no filme agora, né? E ele faz parte da trilha sonora também, né? Não só ele, tem mais um personagem que também é cantor. E pelo que eu andei vendo, esse pessoal aí, principal, eles cantaram uma música que tá dentro da trilha sonora do filme. Tanto que se você for procurar no YouTube, você vai achar a música separada por quem canta cada parte, como se fosse um grupo de K-pop, assim. É bom dar uma procurada aí. Tá, então, como eu falei, essa equipe aí, ela faz algum tipo de trabalho não muito correto. Eles fazem uma série de trabalhos para terceiros que envolve alguns furtos ali, umas entregas de pacote suspeito, que eles não tentam saber o que tem nesses pacotes aí, só entregam, né? Eles têm também alguns rivais que acabam aparecendo ali quando eles estão fazendo algum serviço pelas ruas ali e tal. E acontece que tem gente poderosa aí e meio ali ligado com o governo que estão promovendo lavagem de dinheiro. Então essa equipe sangue, ela é contratada para impedir isso. E isso acontece através de um grupo de advogados que vai lá ameaçar eles, porque sabe que eles fazem algumas coisas não muito certas e tal. Eles meio que se sentem obrigados a resolver isso, né, a participar disso. Eu assumo que eu ri bastante dessa parte quando fala as leis do que pode e o que não pode na Coreia. Tem umas coisas bem esdrúxulas. Cada um deve alguma coisa, então eles, né, todo mundo acaba entrando nesse barco aí. No início eles são apresentados como entregadores para esse pessoal aí cheio da grana, que está planejando fazer um roubo grande. Então eles começam a realizar alguns trabalhos para esse pessoal, algumas entregas, e nessa parte a gente vê eles indo em vários pontos de Seul famosos, dos doramas aí, só que na época de antigamente, né? Alguns bairros, tal, a gente vê até o pessoal indo para Hongdae, que é o bairro onde tem as baladas ali, só que não mostra muito, porque acho que não teria como refazer a rua lá, né, com os bares antigos, né? Mas a gente tem mais ou menos uma ideia de como é a cidade que eles vão mostrando. Mas eles estão de parabéns em termos de cenografia. Eles construíram ruas inteiras aí de 1988. Isso é verdade, tem muito cenário legal aí. Eles deram uma caprichada aí, né? Pelo menos no que era físico, não era CGI, foi bem caprichado aí. E quando essa equipe começa a fazer essas entregas, eles vão lá conseguindo um dinheirinho e tal. Só que o objetivo deles, de verdade, né, que eles estavam escondendo ali, é que eles tinham que achar um caderno de registro que era usado por esse pessoal que estava lavando dinheiro. E parte desse pessoal que tem essa grana, que estava fazendo essas coisas erradas, são do exército, né? Isso tem um contexto histórico para ser desse jeito. É que esse ano de 1988 é o ano que a Coreia do Sul tinha acabado de sair de uma ditadura militar. E, tipo, tinha um sentimento ali, né, entre as pessoas de que as coisas iam melhorar. Ainda por cima, o país estava sediando as Olimpíadas. Isso ia acabar ajudando a melhorar, né, a imagem que a Coreia tinha para o resto do mundo. Isso porque eles tinham passado por um monte de coisas ruins, né, que aconteceram lá, né? Teve a dominação japonesa, teve a guerra entre as Coreias, depois teve a ditadura, então, né, o país estava meio para baixo. E ali o pessoal estava sentindo que estava começando a mudar as coisas, né? Teve essa ditadura que não durou só um pequeno período, durou décadas lá na Coreia do Sul. Então teve todo um processo aí, mas basicamente são legados que ecoam até hoje nas produções sul-coreanas. E lá em 88, né? Apesar do primeiro presidente ainda ser um militar, ele tinha sido eleito em 87, né? Então virou uma república mesmo, né? Então é por isso que tem muita gente militar envolvida no governo ainda. E alguns que fizeram parte da ditadura também estão ali, né, em volta e tal. Como é o caso lá do General Lee, que é para quem a equipe Sangue está trabalhando, né, ou está fingindo que está trabalhando. Então os vilões aí desse filme, eles bolam um plano de roubar uma grande quantia de dinheiro vivo, sem referência,
no mesmo dia que está acontecendo o desfile de abertura das Olimpíadas. E assim, enquanto o país e o mundo todo estão com os olhos voltados lá para as Olimpíadas, eles aproveitam para passar boiada. Sem referência. Todo esse plano de pegar dinheiro vivo e tudo mais é bem coisa assim da década de 80. Quer dizer, isso existe em outros países, né? Uhum. Mas na Coreia do Sul é bem coisa dos anos 80, né? Cada um dos 5 integrantes desse grupo sangue, eles usam suas habilidades aí para fazer as missões, fazer as entregas. Eles vão se dando bem, né? Eles vão sendo muito bem pagos por isso, por cada entrega que é feita. E eles vão se preparando para encontrar o tal do caderno de registro lá e tal. E é curioso que esse negócio de caderno de registro é muito utilizado em Sagu, né? Nos doramas de época, que sempre que é para incriminar alguém, ele sempre tem que achar algum papel onde o criminoso anotou os crimes que ele fez, né? É uma coisa meio burra de fazer, mas realmente acontece. E aqui no filme também tem isso, né? Eles têm que achar esse documento de alguma forma. E assim, além do General Lee, eles também têm contato com a Kang In-suk, que é uma magnata lá, cheia da grana. Ela é do mercado de empréstimos e é ela que planeja aí fugir da Coreia com muito mais grana do que ela tem, assim. Ela até tem uma secretária que trabalha para ela ali, né? Que é a secretária Kim. Não aquela famosa, mas ela é Kim também. Pode ser a mãe daquela, né? Pode ser, tá vendo? Brincadeiras aí, eu acho que você percebe que assim, ela parecia um braço assim, né, da organização. Mas eu tava desconfiado que ela era muito mais poderosa do que ela demonstrava. E eu meio que acertei no final. E foi certeira aí. É que tanto a Kang In-suk como o General Lee, eles trabalham para uma outra pessoa, né? Que no caso aí é o General John. E esse General John é um personagem inventado para o filme, mas ele é baseado em um general ditador que governou lá a Coreia do Sul durante a ditadura, durante 2 anos e tal. E isso dá para perceber porque eles têm semelhanças físicas, né? O cabelo todo careca, tal, o óculos. Isso mostra que os roteiristas realmente, né, fuçaram bem no passado ali, dessa época da Coreia, para poder contextualizar, para fazer os personagens e tal. Então, é um ponto que eles acertaram muito bem, é nessa construção desses personagens aí. Quando você assiste desenho animado, né, você tá acostumado com a Liga do Mal, né? Todos são maus aí. Mas aqui é uma disputa por poder. Um é subordinado ao outro. Então você sabe que eles se respondem entre si, mas na verdade um quer ferrar o outro. É verdade, né? Eles, apesar de serem aliados, eles não confiam um no outro, né? Tá sempre um tentando passar a perna no outro. Nisso tá metido os protagonistas aí, né? No meio desse rolo aí. E de alguma forma eles têm que tentar resolver isso daí para não morrer, né? Para não ser pego e não ser descoberto. E sair com alguma grana no final aí, né? Porque é bem complicado esse caso aí. A gente tinha falado da trilha sonora e realmente ela é bem carregada de músicas da época. Tem até músicas aí que a gente viu também tocar no Reply 88. Uma delas é a do grupo Soul Bang Cha, que até é comentado pelos personagens quando estão vendo TV e na TV passa, né, esse grupo se apresentando num programa e tal. Toca também a música Victory Coreana, Coreana com K, que é um dos temas que foi usado lá nas Olimpíadas. E assim, né, eles misturam essas músicas com música ocidental também, que era bastante conhecido na época. Durante todo o filme eles vão trocando essas músicas e tal. Lembra um pouco daquela ideia que foi usada lá no filme do Guardiões da Galáxia, porque mostra também a fita lá do mixtape, né? Então acaba sendo uma coisa que embala muito o filme, né? Essas músicas. Quando o filme começa, você só vê música estrangeira, música estrangeira. E aí, de repente, começa a tocar umas músicas coreanas. Então, tipo, eu não sei se foi pensado para o público estrangeiro, ou se é para mostrar como que foi a invasão cultural na Coreia. Por isso que começa com música estrangeira e depois tem o resultado da música coreana. Então, pode ter tido 1000 leituras diferentes sobre isso, sobre a ideia, mas a ideia da fita literalmente é do Guardiões da Galáxia. Não tem como falar que a inspiração não veio de lá. É verdade, né? E agora, as cenas de perseguição, mesmo a temática do filme, né? De serem baby drivers e tal. Acredito que eles se inspiraram muito naquele filme de 2017, que chama Baby Driver, que também tinha a ver com isso, né? Era um pessoal que fazia roubos a banco e tal, e tinha um cara que era expert em fugir, e ele ajudava esse pessoal, então ele
fazia coisas que você não esperava no volante, assim, de repente dar uma marcha ré, virar o carro e ir na contramão, fazer umas piruetas aí com o carro, né, e tal. E é mais ou menos o estilo que a gente vê aqui no filme. Eu acho que a única diferença entre os dois filmes tá na escolha que o Baby Driver ele tem a cena de ação sincronizada com a música. Por isso que eles falam que é um musical. E aqui não. Aqui a música ela é forte no filme, mas ela não é sincronizada com as cenas. Isso é verdade. E outra coisa que a gente já comentou é que esse filme tem muitas referências ali do Reply Verso, né? Mesmo sendo de outro diretor e outro roteirista. Mas parte do elenco aí, né, a gente tem algumas pessoas repetidas e tal. Lembrando que aqui no canal a gente engloba dentro do Reply Verso, né, os 3 replies, que é o 97, 94 e 88, que foram lançados nessa ordem. Tem o Manual do Presidiário e tem o Hospital Playlist, porque esses doramas são do mesmo diretor, eles seguem um estilo de narrativa muito parecido. Um dorama faz referência no outro, né? Os atores repetem também, sempre tem um ator de um que volta no outro e tal. E a gente já comentou aqui no canal, né, sobre essas ligações e referências aí num vídeo onde a gente falou de Hospital Playlist. Mas no seu vibe, ele é tipo assim, logicamente tem atores aí do Reply. Eu acho que a situação é semelhante, porque no Reply 1988, o primeiro episódio se passa no começo das Olimpíadas. Sim. E a personagem lá, ela tá treinando para entrar na cerimônia das Olimpíadas e acaba que o país que ela tá treinando não vai. Aqui não, aqui tá na cerimônia das Olimpíadas e a gente brinca aqui, a personagem não apareceu aqui no filme, por quê? Porque o país dela não tava na cerimônia, por isso que ela não apareceu. Tá vendo? Tá tudo fazendo sentido, né? E se eles quisessem mesmo fazer uma referência, fazer uma homenagem aí pro Reply, podiam ter colocado, então, essa atriz assistindo ali a cerimônia, né? Já que, como ela não participa da cerimônia, ela podia estar na plateia ali, né? Mas tudo bem, né? A gente deixa isso passar. Como eu já tinha comentado, né? Os atores Ko Kyung-pyo e o Yoo Ah-in, eles tinham trabalhado juntos, né, anteriormente, lá no Chicago Typewriter. O Ko Kyung-pyo, ele trabalhou lá no Reply 88, olha só. Ele tá aí de volta, né, no mesmo ano, porque esse cara adora 88. Já o Lee Kyung-hyun, ele trabalhou no Manual do Presidiário e voltou de novo lá no Hospital Playlist. E dá pra ver aí que cada personagem dele tem uma vibe diferente, né? Eu até acho que no Manual do Presidiário, sei lá, ele parecia que tava meio doente, ele era meio magro, assim, agora ele tá com uma cara mais cheia, assim, né, nesse filme recente. Tem o Kim Sung-kyun, que fez lá o Reply 88 também, né, que ele era o vizinho engraçado, e ele fez um adolescente no Reply 94. E a gente tem o Jung Won-in, que também fez lá o Manual do Presidiário, e lá ele era o guarda da prisão que tinha os braços queimados, tal, ele nunca tava sem manga, né, com roupa sem manga. E tá todo mundo, esse pessoal aí, né, de volta aí no Seul Vibe, né? Então eu não sei se eu digo que isso é uma coincidência ou não, né? Ou eles ficaram muito famosos depois do Reply Verso, por isso que eles estão nesse filme. Pode ser, é verdade. E a gente comentou, né, de ambientação, cenário e reconstrução de ambientes e tal, e nessa parte realmente foi bem caprichado aí, né? Porque dá para ver, né, no filme os cenários que foram refeitos, né, algumas ruas que foram refeitas. Tem muito objeto também, as roupas, né, penteado, eletrodoméstico, rádio, essas coisas assim, a gente vê muito aparecendo ali, televisão antiga, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção, assim, porque vê que é um cuidado que o pessoal teve aí, né, na produção do filme. Eu acho que por mais que o filme retratou tão bem em 1988, ainda acho que a ideia do filme foi um Velozes e Furiosos, foi uma coisa assim tão intensa que se afasta um pouco de 1988. Olha as cenas de corrida e perseguição, eu não me sinto em 1988 ali. É estranho aceitar que o filme se passa em 1988. É uma coisa que chama muita atenção são os carros, né? Porque os personagens, por serem, né, pilotos de fuga, eles gostam de carro, são apaixonados por carro, então eles estão sempre comentando e tal. E você vê que eles estão falando ali de carros da época, né? E eles entendem de motor e modelos, e eles ficam loucos quando vê alguns carros aparecendo ali. E são esses tipos de carro que a gente vê durante ali a perseguição.
Eles até criam um carro, né? Mistura dali e cria um carro, né? Eles desmontam 3 carros para fazer um, né? E não só isso, eles não só montam o carro, como eles estilizam, pintam, né? Realmente, você percebe que eles gostam muito, né, dessa parte aí dos carros. Já na parte de CGI é meio a meio, assim, dá para dizer isso, porque tem alguns ambientes que realmente são feitos em CG, né? Algumas partes da cidade, você percebe ali que tem algum efeito especial para poder retratar os lugares da época. E aí até que dá para passar, tá num nível bom. Mas tem algumas cenas ali dos carros mesmo, quando tem a câmera girando em volta deles e tal, que ficou um pouco artificial ali, principalmente no carro que é usado nas cenas finais ali, que é bem colorido. Ficou parecendo uma animação ali, com um Initial D ali, né? Ficou uma coisa meio fora, assim, né? Não me incomodei tanto com o efeito especial, eu só achei muito surreal para a época. Eu acho que algumas manobras, a forma que eles entraram lá onde está rolando as Olimpíadas, é muito surreal aquilo. Tipo, não seria natural em 1988 aquilo. O carro entrar de ladinho, assim, sabe? Não faz sentido aquilo. É verdade, né? Nessa é uma cena em CG que você percebe que realmente é CG, porque o carro vira de lado e tal, e fica muito coisa de computação gráfica. Mas é isso, né? O filme ele tem esse clima de diversão e aventura. A música ajuda muito nisso. Os personagens eles são carismáticos. Eles não são politicamente corretos, mas como eles estão combatendo o pessoal que é mais errado do que eles, então você acaba torcendo para os personagens. Tem aquela crítica que eles fazem aí no filme de mostrar bem no começo ali, né, que como vai ter as Olimpíadas, dá a impressão que o país correu ali para fazer uma reforma em algumas partes da cidade para mostrar para o mundo ali como o país, como a cidade ali era bonita. E tem uma outra parte da cidade que está meio escondido ali, atrás de alguns muros, né, que são alguns bairros que estão demolindo e tal. E essa coisa de refazer a cidade é algo que acontece até hoje em dia, né, que a gente vê muito nos doramas aí, essa questão de reurbanização e tal, que mostra o pessoal dos bairros mais antigos revoltados aí, porque muita coisa vai ser demolida e vai deixar de existir da forma que o pessoal gostava, né? Porque quem mora nos bairros tem aquele apego emocional com o lugar, então para eles é meio triste, né? Ver que está tudo sendo demolido e virando outra coisa, né? Exatamente, isso é uma coisa meio normal da Ásia em si, né? Tipo, na China também adoram exaltar isso, né? Quando pegam algum vilarejo milenar ali, e aí para demolir e construir prédios, né? Os coreanos gostam muito de mostrar esses vilarejos e cortiço, nessas casas bem pequenas que não passava carro nessas vielas e tal. Oi. Então, Ela tá quase tombando. então, não dá, né? Os coreanos também pregam bastante isso. Então, deve ser uma característica mais da Ásia, né? De valorizar aquela área, de valorizar a essência, né? A tradição, né? Não demolir e virar outra coisa, né? E é isso, né? O filme, eu assisti ele um pouco dublado, um pouco legendado para ver como é que tá a dublagem. Achei a dublagem legal, curti. Tem o Felipe Drummond no meio aí, porque, né, se não tiver ele, não é dublagem de dorama. Dessa vez eu não achei a Thaís Feijó no meio aí. Eu não sei se ela não participou, mas ela deve estar fazendo alguma ponta aí, porque também ela tá sempre por perto. E eu não notei nenhum problema de dublagem, assim, nenhuma coisa falada errada e tal. E é isso, né? O filme passa essa vibe de 1988 e eu achei muito nostálgico ver o McDonald's daquela época, que foi refeito, e inclusive até os hambúrgueres são servidos em embalagem de isopor branco, né? É bem nostálgico. Assim, falar do filme, eu gostei muito da trilha sonora, da escolha do elenco, das cenas, da adrenalina da corrida dos carros, é uma coisa impressionante. Eu adorei o filme. Acho que o elenco, como a gente conhece, acaba ficando mais divertido ver o filme por causa deles. E eu vi dublado porque, como o Chicago Telluride só tinha legendado, Reply só tem legendado, eu queria saber como seriam as vozes desses atores dublado. Então, eu optei ver dublado para saber como imaginar, né, com Chicago Telluride dublado, né? E tá aí, né? Nos primeiros dias ele até chegou a ficar no top 10 de filmes do Netflix aqui no Brasil, mas agora não vi mais, eu não sei. Acho que o pessoal tá precisando de mais indicação para assistir, né? Então, se você curte aí dorama, curte filme coreano, indica para um amigo, né? Fala, olha esse filme aqui, super divertido, tal, cheio de corrida, adrenalina, piadinhas. Passa para frente aí, indica para quem você acha que vai curtir aí, né? Principalmente quem é fã de Velozes e Furiosos, né? Ou de Baby Driver. Tem que recomendar para quem é fã de corrida, de carro,
porque é um filme e para quem gosta de carro antigo, né, ou quem viveu nos anos 80. E para quem tem preconceito de cultura de filme coreano, né, ou qualquer produção coreana, né, eu acho que esse é um filme que dá para apresentar, falar assim, olha, você não viu Parasite, não viu não sei o quê, então veja esse filme aqui que de repente você gosta das produções da Coreia. Né? Fala que ele tem uma vibe, né, de filme divertido. Agora que já falamos tudo do filme, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou de Seul em alta velocidade. Fala qual que é o seu ator favorito, sua atriz favorita, qual é a sua música favorita, se você reconheceu os atores de outros K-dramas ou de outros K-filmes. Fique à vontade de comentar aqui embaixo, porque é de graça, olha só, hein? E como a gente está aqui, né, nessa vibe de velocidade, corrida, perseguição, eu vou pedir para você curtir aqui o vídeo se você ainda não curtiu. E eu não quero que você persiga a gente, mas você pode se inscrever no canal, porque aí você vai seguir a gente aqui no YouTube. Olha só que legal. Depois disso, você ativa o sininho e também não esquece de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos. Exatamente, né? O sininho seria quase uma buzina, né? Se você for pensar no filme, né? Buzina na vibe de Seul Vibe. Depois dessa, né, a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí, até o próximo vídeo e agora eu vou acelerar aqui.